Você já assistiu a um filme, leu um livro ou ouviu uma lenda? E sentiu aquilo? Aquela sensação estranha de que já viveu aquilo antes? Como se não fosse só uma história, mas algo que tocou uma memória muito funda em você? O herói que parte da aldeia, enfrenta o monstro, perde tudo, mas no fim, renasce mais forte. Você se emociona, talvez até chore, e pensa: por que isso me afeta tanto? Ou aquela figura sábia, um mestre, um ancião, um guia, que aparece no momento certo, diz uma frase curta e muda tudo. Você sente um arrepio, como se aquilo fosse verdade, não só ficção. Ou a jovem que desafia o sistema, quebranta as regras, arrisca tudo por uma causa maior. E você, sem entender, se sente inspirado. Quer ser como ela. Ou, no fundo, já é. Carl Jung, o grande psiquiatra suíço, não acreditava que isso fosse coincidência. Ele dizia: essas histórias não vêm do nada. Elas vêm de dentro de você. E ele deu um nome a isso: inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Você já ouviu falar no inconsciente? Freud falava dele como um depósito de desejos reprimidos, traumas, impulsos. Mas Jung foi além. Ele viu que há uma camada ainda mais profunda, não só pessoal, mas compartilhada por toda a humanidade. Jung chamou isso de inconsciente coletivo. Não é algo que você construiu na sua vida. É algo que você nasceu carregando, como uma herança ancestral, como um código genético da alma. Imagine: assim como herdamos olhos castanhos, ou predisposição para certas doenças, também herdamos padrões de pensamento, emoção e comportamento, que foram moldados por milhares de anos de história humana. E dentro desse inconsciente coletivo, vivem os arquétipos. Arquétipos são padrões universais da experiência humana. Não são pessoas reais. Não são personagens inventados. São formas primordiais que aparecem em mitos, religiões, sonhos, histórias. Em todas as culturas, em todos os tempos. O herói, a sábia, o cuidador, o rebelde, o inocente, o trapaceiro, o amante, o soberano. Esses não são tipos de personalidade. São forças internas. Eles vivem dentro de você. Eles vivem dentro de todos nós. Exemplos reais, arquétipos na vida diária. Você pode estar pensando: isso é mitologia. Isso é ficção. Mas os arquétipos não estão só nos filmes. Eles estão na sua vida. Pense: você já se viu protegendo alguém a qualquer custo? Um filho, um amigo, um colega? Mesmo que isso te custe tempo, energia, paz? Esse é o cuidador. E ele não é só um personagem de conto. É uma força em você. Ou já se pegou desafiando uma regra que parecia injusta? No trabalho, na família, na sociedade? Mesmo sabendo que poderia pagar um preço? Esse é o rebelde. Não é só rebeldia. É uma necessidade de liberdade. Ou já se sentiu chamado a ajudar alguém a ver a verdade? Com palavras, com silêncio, com presença? Esse é o sábio. Não é só conhecimento. É sabedoria interior. Ou já se viu apaixonado por uma ideia, uma causa, uma pessoa, de um jeito que não dá para explicar? Que consome, que transforma? Esse é o amante. E não é só sobre romance. É sobre devoção. E o herói? Quantas vezes você já enfrentou um medo? Superou um obstáculo? Levantou depois de cair? Não por glória, mas porque era a única coisa a fazer. Você não precisa de capa. Você já viveu a jornada do herói. E o trapaceiro? Aquele que quebra as regras para revelar a verdade? Você já usou humor, ironia, um golpe de esperteza.
Para desmontar uma situação falsa? Isso não é maldade. É um arquétipo em ação. Perguntas para você: quais arquétipos vivem em você? Agora, quero que você pare por um momento. Respire. E reflita. Perguntas para ouvir sua alma. Qual personagem de filme ou livro você mais se identifica? Por quê? Será que ele representa um arquétipo que vive em você? Em que momentos da sua vida você se sentiu mais vivo? O que estava acontecendo? Qual arquétipo estava no comando? Quando você se sente traído, qual parte de você foi ferida? O cuidador que não foi valorizado? O rebelde que foi silenciado? O amante que foi rejeitado? Quais histórias você conta sempre? De superação, amor, perda, coragem? Elas revelam quais arquétipos são mais fortes em você. Se você fosse um personagem de mito, quem seria? E por quê? Os arquétipos não são rótulos. Eles são lentes. Ferramentas para entender quem você é. Sem julgamento. Sem culpa. Sem precisar ser perfeito. Agora você já entende. Os arquétipos não estão lá fora. Eles estão aqui dentro. São as forças invisíveis que movem suas escolhas, suas paixões, seus medos. Mas há uma pergunta que ainda não foi respondida. Como saber qual arquétipo está dominando sua vida agora? Porque você não é só um arquétipo. Você é todos eles. Mas, em cada fase, um toma o centro. Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo em os 8 arquétipos principais. Com exemplos reais, sinais de reconhecimento e como cada um aparece no seu dia a dia. Por que entender seus arquétipos? Não é escapar da realidade. É entrar mais fundo nela. Até já! E lembre-se, todas as histórias são sobre nós. A única diferença é o nome do personagem. Os 8 arquétipos, um mapa da alma. Você não é um personagem. Você é um universo de personagens. Carl Jung identificou padrões universais na psique humana, os arquétipos. Eles não são rótulos. São forças vivas, presentes em todos nós. Em diferentes momentos, em diferentes intensidades. Nesta parte, vamos conhecer os 8 arquétipos principais. Não como figuras distantes, mas como partes de você, que se manifestam no trabalho, nos relacionamentos, nos sonhos, nas decisões. Eles são como personagens internos que tomam o palco em certos momentos da sua jornada. O herói, o que enfrenta o medo. O cuidador, o que protege. O rebelde, o que desafia. O herói é o que enfrenta o medo. O que parte da zona de conforto. O que luta, cai, levanta e continua. Você não precisa salvar o mundo para ser o herói. Basta enfrentar um medo real. Começar um novo emprego. Dizer não pela primeira vez. Fazer terapia. Levantar depois de uma perda. O herói não é o que vence. É o que não desiste. Sinal de que o herói está ativo. Estou cansado, mas continuo. 2. O cuidador. É o que protege. O que se sacrifica. O que coloca os outros em primeiro lugar. Você o reconhece no pai que trabalha dobrado. Na mãe que acorda de madrugada. No amigo que sempre escuta. Mas o cuidador tem um perigo. Ele pode esquecer de cuidar de si. E quando isso acontece, vira ressentimento. Sinal de que o cuidador está dominando. Todo mundo depende de mim. 3. O rebelde. É o que desafia. O que quebra regras. O que diz não ao sistema. Você o vê no jovem que abandona a faculdade para seguir o sonho. Na mulher que deixa um emprego tóxico. No artista que se recusa a se vender. O rebelde não é só rebeldia. É uma chamada por liberdade. Mas, quando desequilibrado, vira destruição. Sinal de que o rebelde está em ação. Isso não faz sentido. Vou fazer do meu jeito.
O sábio, o que busca a verdade. O inocente, o que crê. O amante, o que se entrega. 4. O sábio é o que busca a verdade. O que pergunta. O que estuda, reflete, medita. Você o reconhece no professor que inspira. No amigo que dá conselhos profundos. Na pessoa que lê um livro por mês. O sábio não é o que sabe tudo. É o que sabe que não sabe. Seu perigo? Paralisia. Quer saber tudo antes de agir. Sinal de que o sábio está ativo. Preciso entender antes de decidir. 5. O inocente é o que crê. O que espera o melhor. O que ainda vê beleza no mundo. Você o vê na criança que acredita em contos de fadas. No adulto que ainda acha que o bem vence. Na pessoa que perdoa mesmo depois de ser traída. O inocente não é ingênuo. É esperança em forma humana. Mas, quando ferido, pode virar vítima. Sinal de que o inocente está presente. Ainda acredito que tudo vai dar certo. 6. O amante é o que se entrega. O que ama com paixão. Não só em romance, mas em causas, ideias, arte. Você o vê na pessoa que vive pelo parceiro. No artista que se perde na música. No ativista que arrisca tudo por uma causa. O amante não é só desejo. É devoção total. Mas, quando desequilibrado, vira obsessão. Sinal de que o amante está no comando. Isso me consome. E eu quero ser consumido. O soberano, o que cria a ordem. O trapaceiro, o que desmascara. 7. O soberano é o que cria a ordem. O que organiza, lidera, constrói. Você o reconhece no empreendedor que monta um império. No professor que transforma uma turma. Na mãe que organiza a casa com calma. O soberano não é o chefe. É o criador de estrutura. Ele traz estabilidade. Mas, quando rígido, vira controle. Sinal de que o soberano está ativo. Preciso ter tudo sob controle. 8. O trapaceiro é o que desmascara. O que usa humor, ironia, esperteza para revelar a verdade. Você o vê no comediante que expõe hipocrisias. Na criança que pergunta o que ninguém ousa. Na pessoa que quebra a formalidade com uma piada certeira. O trapaceiro não é mau. É o despertador da consciência. Mas, quando desequilibrado, vira caos. Sinal de que o trapaceiro está em ação. Vou dizer o que ninguém quer ouvir. Agora você já conhece os 8 arquétipos principais. Mas há uma pergunta crucial. Qual deles está dominando sua vida agora? Por que você não é um só? Você é todos. Mas em cada fase, um toma o centro. Nos próximos minutos, vamos falar sobre como identificar qual arquétipo está ativo em você. Com perguntas práticas. Sinais emocionais. E como usar isso para tomar decisões mais alinhadas com quem você é. Porque, quando você reconhece o arquétipo que está em ação, você deixa de ser conduzido por ele. E começa a dançar com ele. Até já! E lembre-se, você não escolhe o arquétipo. Ele escolhe você, no momento certo. Como saber qual arquétipo está ativo em você? Sinais de que um arquétipo está no comando. Perguntas práticas. O que você está priorizando agora? Cuidar dos outros. Cuidador. Questionar tudo. Sábio. Romper com o passado? Rebelde. Como você reage ao estresse? Controlando tudo? Soberano. Fugindo com humor? Trapaceiro. Buscando amor? Amante. Qual é seu medo principal agora? Falhar? Herói. Perder o controle? Soberano. Ser traído? Inocente. Exemplo real, a crise de 30 anos. Uma pessoa de 30 anos questiona tudo. Carreira, relacionamento, propósito. Parece crise. Mas, na verdade,
O sábio está tomando o centro. Ele está dizendo: você viveu por outros. Agora, viva por você. Exercício: qual personagem você está interpretando agora? Feche os olhos. Pergunte: se minha vida fosse um filme agora, qual seria o personagem principal? Anote. Não julgue. Só observe. Conhecer o arquétipo ativo é poderoso. Mas o verdadeiro salto vem quando você integra essas forças. Nos próximos minutos, vamos falar sobre os perigos de um arquétipo desequilibrado. Como o herói que vira mártir. O cuidador que vira vítima. E como evitar que um só domine sua vida. Até já! E lembre-se: um arquétipo sozinho é força. Vários, em equilíbrio, é sabedoria. Os perigos dos arquétipos desequilibrados. Quando o herói vira mártir. Ele luta, mas esquece de descansar. Faz tudo sozinho. Não pede ajuda. E, no fim, colapsa. O herói saudável diz: eu enfrento. O herói desequilibrado diz: só eu posso. Quando o cuidador vira vítima, ele protege todos, mas se sente esgotado, sem reconhecimento e ressentido. O cuidador saudável diz: eu ajudo. O cuidador desequilibrado diz: ninguém me ajuda. Quando o rebelde vira destruidor, ele desafia o sistema, mas destrói tudo, inclusive a si mesmo. O rebelde saudável diz: isso precisa mudar. O rebelde desequilibrado diz: nada presta. Como evitar o desequilíbrio? Reconheça o arquétipo em ação. Dê-lhe espaço, mas não o trono. Escute os outros arquétipos. O herói precisa do cuidador, descanso. O rebelde precisa do soberano, estrutura. O amante precisa do sábio, clareza. Agora você já sabe. Cada arquétipo tem luz e sombra. Nos próximos minutos, vamos falar sobre como integrar os arquétipos. Não para se tornar alguém novo, mas para se tornar mais completo. Com um exercício prático. Conversa com o arquétipo. Até já! E lembre-se: você não precisa eliminar nada. Você precisa acolher tudo. Como integrar os arquétipos? Um diálogo interno. Exercício: conversa com o arquétipo. Feche os olhos. Respire. Imagine o arquétipo que está ativo. Pergunte: o que você está tentando me proteger? O que você precisa que eu veja? Como posso honrar você sem me perder? Escute. Mesmo que venha em silêncio. Exemplo: herói em crise. Estou tão cansado. Herói: o que você quer? Que eu pare de fugir do medo. E o que você precisa? Que eu enfrente. E que descanse depois. A integração é um caminho. Você não integra em um dia. É um diálogo contínuo. Com paciência. Com compaixão. Com coragem. Agora você já entendeu. Os arquétipos não são para serem eliminados. São para serem acolhidos. Como viver com os arquétipos todos os dias? Uma mensagem de esperança. E um convite à coragem. Até já! E lembre-se: você não é um personagem. Você é toda a história. Você é toda a história. Você não é um só. Você é o herói que luta. O cuidador que ama. O rebelde que transforma. O sábio que reflete. O inocente que crê. O amante que se entrega. O soberano que organiza. O trapaceiro que desperta. E todos eles têm lugar em você. A jornada não termina. Integrar os arquétipos não é um destino. É um caminho. Um convite diário a se conhecer mais. Se este vídeo fez sentido, salve. Compartilhe. Comente: qual arquétipo vive em mim? Porque alguém, ao ler, pode se sentir visto. E siga para mais sobre autoconhecimento real. Até o próximo encontro.
E que, entre um e outro, você tenha coragem de ouvir as vozes dentro de você. Porque, como disse Jung, até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida, e você o chamará de destino. Mas quando você ouve, você recupera o controle. Você recupera a alma. Você não é um personagem. Você é toda a história. Inspirado em Carl Jung. Fim.